Convido vocês a virem comigo me dizer qual o total de laranjas usada nos 20 passos descritos na figura. Sugiro que você pause, tente resolver, depois confira a proposta de solução. Bem, essa questão vai permitir a gente a evoluir, né, ir para uma prateleira mais alta em nosso minicurso, tá? A gente vai subir um degrau. Veja, quando a gente tinha nossa primeira soma notável lá da aula 1, onde nós demonstramos que a soma dos n primeiro naturais era dado por n vezes n mais 1 sobre 2, nós poderíamos representar essa soma por extenso, que aqui está, de uma forma mais sucinta. Como? Veja, se eu chamo isso daqui, por exemplo, de um i qualquer, eu podia usar uma letra grega sigma, que é o S do nosso alfabeto latino, o S maiúsculo em grego, né? O S minúsculo é um Ozinho, o maiúsculo é essa letra grega aqui, que a gente chama de sigma. E eu podia colocar esse i e fazê-lo variar de 1 até n. O que essa soma está me dizendo? Ela está me dizendo o seguinte: eu tenho aqui um limite inferior, esse cara chama-se limite superior, e aqui eu tenho a minha variável. Ela vai percorrer os naturais de 1 a n. Ó, né? A gente definiu sucessões a partir do 1, né, dos naturais, o n asterisco, se você preferir assim. Detalhe, o que é série? É a soma dos termos de uma sucessão. Isso aqui é uma série, ó. Tudo bem? Agora veja o seguinte aqui, ó. Quando ele for 1, tá lá. Quando o i for 2, tá lá. Quando ele for 3, tá lá. Quando ele for n, eu vou ter aquela situação que eu tinha antes, o n lá. Percebeu? Ó? Então essa é uma maneira muito interessante da gente representar nossas somas de uma forma mais sucinta. Tá? Eu tenho aí algumas propriedades, não vamos demonstrar todas, só as que nos interessam. Por exemplo, se eu tiver uma constante k, e veja que o i vai variar de 1 a n, como a gente tinha feito. Nesse caso, eu observo que quando o i é 1, esse resultado me dá k. Quando o i for 2, também me dá k. Lembra que a gente soma porque o sigma indica isso, né? O somatório. Quando o i for 3, vai me dar k. Quando o i for 4, vai me dar k. E quando o i for n, vai me dar k. Ou seja, eu estou somando o i com ele mesmo quantas vezes? Estou indo de 1 até n vezes. Então isso me dá o quê? Isso me dá kn, né? O que a gente acabou de mostrar? Quando eu estou com o somatório de uma constante, ele não depende dessa variável, ele é independente. Ó. A variável muda de posição, mas ele permanece o mesmo, é uma constante. Percebeu? Então eu só preciso fazer o quê? Multiplicar o limite superior pela constante. Tudo bem? Bom, a gente vai trabalhar sempre a partir do N1. Quando tiver casos onde a gente começa aqui sem ser do 1, a gente faz aquela velha jogatina, né? De tirar 1 e somar 1. Né, faz a diferença dos dois termos, dos extremos e soma 1. Mas não é o caso, por enquanto. Se eu tiver, professor, uma constante multiplicando pela minha variável, e aí? Bom, aí nesse caso, olha só o que vai acontecer. Ó. Quando ele for 1, eu vou ficar com k, né? Quando o i for 1, eu vou ficar com k vezes 1. Né? Colocar até um termo geral, assim, que fica até mais bonitinho. Ó, né? E aí o que eu tenho? Eu vou ter que o k vai multiplicar pelo primeiro termo, né? Depois, quando ele for 2, o k vai multiplicar pelo segundo termo. Quando ele for 3, o k vai multiplicar pelo terceiro e assim por diante. E quando ele for n, o k vai multiplicar pelo enésimo termo lá. Observe que eu estou com somas onde eu tenho um fator, ó, multiplicação, né? Tem um fator comum. Então eu vou colocar ali em evidência. Isso me dá o quê? A1 mais A2 até a n. Ora, ocorre que isso aqui é a própria definição que a gente acabou de dar, não é não? Ó? Isso aqui é o somatório de AI quando o i varia de 1 até quanto? Até n. Ou seja, o que a gente acabou de provar? Quando eu tenho uma constante multiplicando pela minha variável, ó, eu posso tirar essa constante do somatório e brincar com o somatório só com a variável. Tudo bem? Porque a gente viu que a constante, o i não altera a constante, né? Na demonstração anterior. Tudo bem? Então eu tiro a variável do somatório e trabalho só com a minha variável que me interessa. Uma outra propriedade interessante da gente demonstrar, são várias, acho que essa última já resolve nossa vida. Olha só. Se eu tiver duas variáveis, professor, somando ou diminuindo, vamos matar dois coelhos com uma cajadada, e esse i estiver variando de 1 a n. Bom, nesse caso, veja, vamos usar a nossa definição. Quando o i for 1, eu vou ficar com A1 mais B1, né, aos pares. Aí eu aplico o somatório. Quando ele for 2, eu vou ter A2 mais B2. Quando ele for 3, A3 mais B3 e assim por diante, aos pares, até ele chegar no N, onde eu vou ter quem? O AN mais BN. Vamos colocar mais ou menos, então vamos colocar aqui, ó. A1 mais ou menos B1, A1 mais ou menos B2, A1 mais ou menos B, AN mais ou menos BN. Tudo bem? E aqui eu estou somando porque é a definição de somatório. Ocorre que a ordem das parcelas não altera a minha soma, né? Então eu posso somar A1 com A2 com a N, ó. A1 com A2 com a N. Colocar reticências, né? Até a N. E aqui eu estou com mais ou menos, eu posso somar os B separadamente também. B1 mais B2 até o Bn. Ocorre que isso aqui é exatamente a definição de quem? Do somatório, né? De AI, quando I varia de 1 a N. Olha assim, é A1, A2 até a N. E aqui eu tenho mais ou menos o quê? O somatório de BI, quando I varia de 1 a N. Olha isso, não é? B1 mais B2 mais B3 até Bn. Então o que eu acabei de provar? Quando eu tenho o somatório da soma, isso é o quê? É a soma dos somatórios. Olha só, eu posso colocar o AI, um N, mais ou menos, tanto para a soma quanto para a diferença, né? DI, quando I varia de 1 a N. Quando não tiver dúvidas, a gente não vai precisar pôr I variando, né? Só coloca assim que é mais sucinto.
Bom, então essas três propriedades básicas, a constante cai fora, a soma mais ou menos, né, a soma e a diferença quebra em dois, e quando tem uma constante, é o próprio limite superior vezes a constante, a gente resolve qualquer questão agora que nos aparecer, doravante, para calcular somas desse tipo. Que tipo, professor? Olha só, a gente está com essa situação, não é? Os números triangulares aí, ó. 1, 2, 3. A gente já sabe o termo geral deles, não é? A gente já, 1, 3, 6, 10, 15, a gente já mostrou que o termo geral dos números triangulares, quem é? N vezes N mais 1 sobre 2. E eu quero calcular essa soma, ó, até o enésimo termo, cujo termo geral é a própria soma dos números naturais, né, que a gente já provou. Muito bem, como é que a gente faz isso? Simples, eu só preciso pegar a minha ferramenta, qual é a ferramenta? O somatório, e aplicar no termo geral. Sempre, professor, sempre você vai aplicar no termo geral, ó. N vezes N mais 1 sobre 2. Tudo bem? E aí eu calculo esse N variando de quanto até quanto? De 1 até K. Tudo bem? Até uma posição, vamos colocar até uma outra constante para ficar melhorzinho. Ó. Vou colocar aqui de X, quando o X varia de 1 a N. E aí a gente acha uma relação para o N, tudo bem? Para ficar bonitinho. Isso poderia ser qualquer outra letra. Bom, a gente já estudou que quando eu tenho uma constante multiplicando, a constante cai fora, né? E já estudou que quando eu estou somando, eu também posso quebrar, né? O somatório em 2, ó. Nesse caso, vou quebrá-lo em 2, ó. Lembrando que esse 1 meio vai multiplicar pela minha quebra. Bom, a primeira vai ficar quem? X quadrado. E o X está variando de 1 a N. E depois vai ficar o X, não é? Porque X vezes 1 vai me dar X. Com ele variando de 1 a N. Sacou? Então eu apliquei as propriedades, ó. A constante caiu fora e a soma virou 2. Pronto. Como é que eu resolvo isso aí? Isso aqui vai estar me dizendo que eu tenho 1 meio. Isso aqui quem é? Vou escrever só para você ver. Ó. Isso é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, até quanto? Até x ao quadrado. Não é? E isso aqui quem é? É 1 mais 2 até x. Né? Somando. Ora, isso aqui a gente já sabe, né? A gente já sabe, ó. A gente já sabe essas duas somas notáveis. É notável, então a gente tem que saber, né? Por isso que se diz que é notável, ó. Soma do quadrado dos n primeiros naturais. A gente já demonstrou. Quem é? Eu pego o ponto de parada, nesse caso aqui até n, né? A gente variou ele até n, ó. Até n. E aqui também até n. Tá? É x, mas quando eu for fazendo, no final vai ficar n. Bom, a gente pega o n, multiplica pelo sucessor e multiplica pelo dobro do sucessor mais 1, né? Aqui. Pronto, já fizemos essa demonstração. E aqui, o que a gente tem aqui? Lembrando que o meio está multiplicando por isso. Aqui eu tenho n vezes n mais 1 sobre 2. Né? O termo geral dos triangulares, inclusive, é igual à soma dos n primeiros naturais, a gente já provou. Bom, como é que a gente resolve essa brincadeira? Eu tenho aqui n e n mais 1 multiplicando, n e n mais 1 multiplicando. Então isso é 1 meio, vou colocar ali em evidência. Ó. N e n mais 1 multiplicando. Vou colocar em evidência. Quando eu tirar ele daqui, fica quem? Fica 2n mais 1 sobre 6. Né, ó. Fica 2n mais 1 sobre 6. E quando eu tirar ele daqui, fica 1 meio, né? Só 1 meio. Bom, agora o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 meio, né? Estamos chegando ao final da demonstração. N mais 1. Isso aqui dá o quê? Ó? 4n's mais 2 e aqui dá 6. Então dá 4n's, 2 vezes n dá 2n, mais 1 vai me dar 4n's, mais 2 com 6 vai me dar 8, e embaixo 6 vezes 2, 12. E aí nosso quadro chegou ao fim, mas a gente também já chegou ao fim. Né? Vou apagar aqui, ó. A gente também já chegou ao fim. Porque o que a gente tem aqui? Ó? 1 meio, multiplicando n vezes n mais 1. E aqui dentro, o que a gente tem? Simplificando por... vamos simplificar isso aqui por 4. Esse cara vira n, esse cara vira 2, esse cara vira 3. Então fica n mais 2 sobre 3. N mais 2 sobre 3. E aí quando eu multiplicar por 1 meio, eu acabei de chegar onde eu tenho n vezes n mais 1 vezes n mais 2 sobre 6. Como queríamos demonstrar. Ou seja, a gente acabou de mostrar o quê? Que a soma dos n primeiros números triangulares, 1, 3, o primeiro, segundo, terceiro, até um enésimo, é dado pelo produto do ponto de parada vezes o sucessor vezes o próximo sobre 6. A nossa questão quer ir até 20, professor. Perfeito, então eu estou somando 1 mais 3 mais 6 até chegar lá no 20. Como é que a gente faz? Só preciso substituir aqui, né? Agora que eu já tenho a soma. Essa é uma soma notável. Então é 20 vezes 20 mais 1 vai me dar 21, vezes 20 mais 2 vai me dar 22. Tudo isso sobre 6. E agora eu faço as continhas, ó. Por 2 dá 10, por 2 dá 3, 21 por 3 dá 7, por 3 dá 1. O denominador sumiu. 7 vezes 2, 14, 7 vezes 2, 14 e 1, 15. Como tinha o zero aqui, pronto. Acabei de achar a soma dos 20 primeiros números naturais. Dos 20 primeiros números triangulares, perdão. Então agora a gente tem mais uma soma notável, ó, a dos números triangulares. Percebeu o poder da ferramenta do somatório? Até a próxima.